Bom, a atividade dessa semana continua do livro que nós estamos usando, né, que é Currículo em Ação. Atividade 3, dando sequência da semana passada, anterior, tá? E hoje nós vamos falar então aqui. E por falar em avião, tá? Que nós vamos abordar um tipo de texto que se chama texto injuntivo. Tem uma aula que eu dei para vocês que nós falávamos da tipologia textual, que era o tipo de texto narrativo, que é aquele que conta uma história, tem personagem, tem enredo, tem espaço. O texto descritivo, que é aquele que descreve alguma coisa, né? Com detalhamento, uma pessoa, um objeto, o carro é vermelho, o carro é rápido, tá? Então isso descreve um objeto, alguém. O texto dissertativo argumentativo, que é aquele que é usado para convencer alguém sobre alguma coisa. O texto expositivo, que é aquele que a gente expõe alguma coisa para alguém, falando de um fato, né? Ou como uma aula de português, uma aula de ciência, uma aula de geografia, que são, né, tipos de textos expositivos. E também nós temos o texto injuntivo, que é o tipo de texto injuntivo. O tipo de texto injuntivo, né, ou prescritivo, são textos que têm como finalidade a instrução, a orientação do leitor, levando o leitor a fazer alguma coisa, tá? E esse tipo de texto ele aparece muito nos gêneros textuais, que são os manuais, né, manuais de instruções. E ele apresenta algumas características próprias, tá? Geralmente esses textos eles são escritos com o verbo no imperativo, ou seja, imperativo é aquele verbo que dá a impressão que está mandando você fazer alguma coisa. Pegue, dobre, abra, levante-se, né? Então isso é a forma do verbo no imperativo, tá bom? E eles também, esse tipo de verbo é utilizado onde? De instruções, receitas de alimentos, né, culinárias, nas bulas de remédios, nos regulamentos, no manual do celular, tá? Então isso é o texto do tipo injuntivo. E hoje então aqui nós vamos aprender a fazer o quê? Dando sequência lá à atividade, um avião. E aqui, olha lá, vou ler com vocês e nós vamos parando e falando sobre algumas características deste tipo de texto, que é o texto injuntivo. Bom, atividade 1. Faça o seu o quê? Avião, né? Por meio de dobraduras. Dobraduras, você pega uma folha, né, de sulfite, e ele vai te ensinar a fazer dobrar até que vire algum objeto, alguma coisa. Acompanhe o tutorial. Então, tutorial é um gênero textual da tipologia injuntiva. Todos os tutoriais vão ensinar você a fazer alguma coisa. Então, ele vai usar o verbo no imperativo, tá? E dando instruções para que você chegue a uma finalidade. Verifique se ele é eficaz para a montagem de um avião de papel, tá? Então você vai ver se o tutorial vai levá-lo a montar o quê? Um avião de papel. Então o que ele fala aqui? Primeiro, tá? Você tem que seguir a sequência, você não pode começar pelo 5 aqui. Pegue uma folha de papel retangular. Quando nós falamos aqui pegue, é um verbo que está sendo utilizado na sua forma imperativa, tá? Como se pedisse ou ordenasse você a fazer alguma coisa. Então pegue
Dobre a folha ao meio. Então, olha, dobrou a folha ao meio em sentido vertical, ó, horizontal, vertical. Marque o vinco com os dedos. Marcar o vinco aqui, olha, tá? No meio você vai passar, tá, os dedos para deixar ele bem marcado. Abra a folha de papel e dobre os cantos superiores em direção ao centro. Olha, dobrou aqui em direção ao centro, pegando o meio aqui onde foi vincado, tá bom? 4. Os dois cantos devem ser dobrados de modo a se encontrarem. Olha, tá dando a instrução. Então você dobrou essa parte, dobrou essa e elas se encontram, olha, ficando do mesmo tamanho junto ao vinco que você criou lá em cima, na instrução número 2. Dobre a ponta superior para baixo, sem deixar que toque a borda inferior do papel. Então a borda inferior seria aqui embaixo. Então você dobrou, tá? Sem deixar tocar a borda inferior do papel. Dobre os cantos superiores em direção ao meio, olha. Dobrou novamente em direção ao meio, aqui tá o meio. Bom, 7. Faça com que os dois cantos se encontrem novamente, ó, tá? Olha, ficou um espaço lá em cima e aqui, ó, os dois pontos, os dois cantos se encontraram. Olha, faça é um verbo no imperativo, dobre é um verbo no imperativo. Bom, para manter os dois triângulos juntos, dobre a ponta do papel para cima. Olha aqui, ó. Dobrou a ponta do papel para cima. Novamente, dobre o papel pela metade, tá? Dobrou novamente pela metade. Os vincos anteriores devem ficar externos. Externos é do lado de fora. Bom, 10. Dobre as bordas em sentido horizontal e faça o vinco das asas. Vinco, ó, você passa os dedos e fica a marca do vinco onde você passou os dedos. 11. As asas devem ter o mesmo tamanho, senão ele vai ficar pender para um lado ou para o outro, né? Então tem que ter para ter uma certa aerodinâmica, ele tem que estar igual os dois lados, para evitar que o avião se desestruture no voo. Bom, se você seguiu esses passos do 1 até o 11º, provavelmente você conseguiu montar um avião. Então, essa é a pergunta que está lá na questão abaixo aí. Seu avião levantou o voo? Sim ou não? Então nós temos aqui esquema de montagem organizado por Madalena Borges, tá bom? Dando sequência aqui, a atividade que vocês vão fazer aí para mim, você vai colocar na resposta lá embaixo. Analise as etapas de construção do avião de papel e o modo como as instruções são dadas ao leitor. Então, olha, como que as instruções são dadas ao leitor? Os verbos são utilizados no modo indicativo, subjuntivo ou imperativo. Eu falei para vocês, indicativo, subjuntivo ou no imperativo? É aquele que dá ordem. Subjuntivo é aquele que dá uma incerteza, talvez, dobre, né? Aqui, transcreva alguns trechos em que esses verbos, ou seja, no indicativo, subjuntivo ou imperativo, ocorrem. Então você vai escrever na questão lá embaixo, onde um trechinho lá que ele ocorre, para justificar a sua resposta, que você deu em cima aqui, ó, que vai ser indicativo, subjuntivo ou imperativo. Aí você vai escrever na outra questão um verbo lá, um trecho que mostra que você
entender o que é um verbo no imperativo, subjuntivo ou indicativo. Em textos instrucionais e prescritivos, instrucionais, o que são? São, né, aquele que instrui você a fazer alguma coisa, que é uma receita de bolo, um texto instrucional. Prescritivo, uma bula de remédio. O médico prescreve um remédio, então é um texto prescritivo. É comum a ocorrência de verbos no modo imperativo, tá? Então, nos textos instrucionais, que são manual de instrução, receita, e nos prescritivos, nós temos o modo imperativo, tá? Qual é o objetivo de sentido produzido no texto em relação ao comportamento do interlocutor? Quem está lendo ali é o interlocutor. Quando você leu lá as instruções, você está sendo o interlocutor do texto, tá? O que se espera? Espera-se que o interlocutor relate os procedimentos para conseguir desenvolver algo? Espera-se que o interlocutor siga os procedimentos adequados para desenvolver algo? Ou espera-se que o interlocutor escolha os procedimentos adequados para desenvolver algo? Qual dessas três colocações está correta? Tá? É só marcar a que você acha que está correta lá embaixo. As instruções escritas são acompanhadas por imagens. Lá não são? Ó. As instruções são acompanhadas por imagens. No gênero em estudo, qual gênero que é que nós estamos estudando aqui? O manual, né? Há relações de sentido entre os recursos verbais e os recursos não verbais. Ó, há uma relação entre, recurso visual, que não verbal, e recurso verbal. Olha, a imagem, recurso não verbal, e aqui, recurso verbal. Há uma relação entre o que está escrito aqui e o que é mostrado na imagem? Sim ou não? Tá? Comente. Bom, continuando. Observe as instruções 4 e 11 a seguir. Tá lá em cima lá. 4. Os dois cantos devem ser dobrados de modo a se encontrarem. No 11. As asas devem ter o mesmo tamanho para evitar que o avião se desestruture no voo. Então, nessas duas instruções aqui. Bom, explique o efeito de sentido produzido pelo verbo das locuções verbais em destaque. Quais são as locuções verbais aqui? Devem ser. Locução verbal é quando dois verbos se unem para produzir um sentido, tá? Funcionam como se fosse um verbo só. Devem ter, devem ser, tá? Explique o efeito de sentido produzido. Qual que é o efeito de sentido que você acha que foi dado por esses dois verbos? Devem ser dobrados de modo a se encontrarem. Devem ter o mesmo tamanho. Explique lá para mim, tá bom? O verbo devem se apresenta também no modo imperativo. Então aqui ele está no modo imperativo, como nos demais itens das instruções. Por que isso ocorre? Por que ele está no imperativo? Vocês acham que seria legal você, talvez você vai fazer uma receita de bolo e vai estar lá assim, talvez você deva colocar 2 ovos, talvez você coloque 1 quilo de farinha. Não, lá coloque 2 ovos, tá? 1 quilo de farinha, coloque 1 quilo de farinha. Então ali não pode ter uma receita para ser seguida à risca, ela não pode ser um verbo no subjuntivo,
Tem que ser o verbo no imperativo para que a pessoa não erre, tá bom? Não erre. Em que tempo verbal as informações são dadas em os dois cantos devem ser dobrados e as asas devem ter o mesmo tamanho. Está aqui no pretérito, que é no passado, no futuro ou no presente? Tá? Tempo verbal. Pretérito, presente, passado. Ó. Pretérito, presente, pretérito, que é mesmo que passado ou no futuro. Tempo verbal é a indicação do momento em que ocorrem as ações, os fenômenos naturais e os estados expressos pelo verbo. É determinado pela relação que se estabelece entre o momento em que a pessoa fala e a ocorrência do fato expresso pelo verbo. São 3 os tempos verbais, então: presente, pretérito, né, que é o passado, e o futuro. Bom, continuando. As expressões os dois cantos e as asas podem ser substituídas por pronomes. Reescreva as sentenças com as possibilidades de substituição. Bom, quando nós substituímos um substantivo ou um numeral mais um substantivo, nós utilizamos os pronomes. Então, o pronome. Se eu falo assim, o João foi embora. Ao invés de falar o João, eu posso colocar um pronome. Ele foi embora. O ele é um pronome. Maria e João foram para casa. Maria e João pode-se trocar pelos pronome eles. Eles foram para casa. Os carros estão lavados. Ao invés de falar carros, eu posso falar todos estão lavados. O todos é um pronome. Então, no lugar de os dois cantos, qual pronome eu poderia usar? No lugar de os dois cantos. E no lugar de as asas, qual pronome eu poderia colocar? Então, faça aí a substituição, tá? E reescreva a sentença, então, utilizando esse pronome. Os pronomes que você utilizou na resolução da questão anterior, que é aqui, né? A anterior aqui, refere-se à primeira pessoa, segunda pessoa ou terceira pessoa verbal. O que é primeira pessoa? Eu. Segunda pessoa, pessoa com quem a gente fala, você ou tu. E a terceira pessoa, ele. Isso no singular, tá? E no plural, nós, primeira pessoa, vocês ou vós, segunda pessoa do plural, e eles, terceira pessoa do plural. Então aqui, os dois cantos, você utilizou o pronome na primeira pessoa, segunda pessoa ou terceira pessoa? Que efeito e sentido o emprego dessa pessoa produz no texto? Tá? Se você usa a primeira, segunda ou terceira pessoa. Quando eu estou falando e você está ouvindo, eu sou a primeira pessoa. Você que está ouvindo é a segunda pessoa. E daquilo que nós falamos é a terceira pessoa. Se eu falo assim para você, você pegou o livro na escola? Quem que é a primeira pessoa? Eu que estou falando. Segunda pessoa foi você que escutou. E eu estou falando de pegou o livro. O livro é terceira pessoa. Você pegou ele na escola? Tá? Então aqui tem aqui, olha, uma descrição aqui do que é as pessoas verbais, olha. As pessoas verbais situam os locutores na produção do discurso. Primeira pessoa, eu ou nós, a pessoa que fala. Ou enunciador ou locutor. É aquele que está falando, o enunciador e o locutor.
A segunda pessoa é tu, vós, você, vocês. É a pessoa com quem se fala, com quem está ouvindo. É o enunciatário ou interlocutor, tá? E a terceira pessoa, ele, ela, eles, elas. A pessoa de quem ou quem se fala. A pessoa de que ou quem se fala. O referente, o assunto. Aqui não estou falando de pessoa humana, né? Um carro no discurso, ele pode ser terceira pessoa, ele, tá? Pode ser um objeto também. Então, no caso aqui, pessoa do discurso. É daquilo que a gente está falando. Uma árvore, ela pode ser ela. A árvore é um objeto. Uma menina pode ser ela. O menino pode ser ele. Aí seria uma pessoa humana, né? Tá bom? Então é isso. Por hoje é só. Até a próxima semana, tá bom?